Meus irmãos, que alegria eu poder anunciar para vocês um grande amigo do coração, um grande irmão que há 10 anos eu não encontro, não é, meu irmão? Há 10 anos atrás, gente, quando há 10 anos atrás, lá em Mauá, em São Paulo, eu vi esse testemunho, mexeu, viu? Das trevas para a luz mesmo. Você vai ver o que é o poder de Deus para mudar uma história, daqueles que acreditam, daqueles que têm fé. E hoje esse sorriso não sai nos lábios, porque uma pessoa cheia de Deus como esse homem vai transbordar agora essa graça para você. Você vai levar para muitos jovens esse testemunho de restauração na fé. Eu quero chamar nosso irmão, amigo, o Danilo Lopes, né? Hoje ele não vai cantar com a Madre Kelly, mas quem sabe, né? Where do you go? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. Aproveita essa graça, chama os filhos jovens agora para ouvir o que Deus quer falar através do nosso irmão. Salve Maria Imaculada, salve São José, o terror dos demônios. Queria começar com 3 Ave Marias homenageando a Santíssima Trindade e os 9 coros da hierarquia dos santos anjos. A primeira Ave Maria, em honra aos serafins, querubins e tronos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A segunda Ave Maria, em honra a Deus Filho e virtudes, potestades e dominações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos principados, arcanjos e anjos, né? E entre esses, nossos anjos da guarda, santos anjos da guarda, e a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Eu me chamo Danilo Antônio Lopes, e Antônio Lopes porque eu nasci no dia de Santo Antônio, né? Dia 13 de junho, e hoje eu venho comemorar aqui uma data especialíssima. Hoje eu faço exatamente 27 anos, 8 meses e 24 dias, se não me engano, sem fumar maconha, sem cheirar cocaína, sem usar crack, sem usar haxixe, sem tomar uma só gotinha de álcool, de qualquer tipo de bebida alcoólica, sem fumar cigarro e sem prestar culto aos demônios. Para maior honra e glória de Deus, eu vou começar pelo fim, né? Eu vou começar pelo fim. No dia 13 de agosto de 94, eu entrei num grupo de oração, e eu gosto de falar com muita alegria da Renovação Carismática Católica. Eu entrei naquele grupo, eu estava drogado, eu estava alcoolizado, e a minha irmã, que é minha irmã madrinha, Ana Maria das Dores, né? Ana Maria das Dores Lopes, que é a Vete, minha mãe a consagrou a Nossa Senhora das Dores logo no seu nascimento, e ela me levou ao grupo de oração, né? O grupo de oração é na paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão. Grupo de oração tinha um ministério de música chamado Cântico dos Cânticos, olha que lindo. E naquele dia minha vida foi transformada com a metanoia, né? Resultado do batismo de fogo. Se há algo que pode transformar o coração do homem, o coração da mulher, é o Espírito Santo no batismo de fogo, amém? E eu quero começar, antes de começar a minha história, pegando um gancho no que o irmão falou aqui, o sorriso nos lábios, né? A gente luta, né? E no final a gente sorri. Glória a Deus. E a gente vai achar aqui na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, quando ele vai falar das contrariedades do espírito e da carne, lá no versículo 22, né? Depois de enumerar 15 obras da carne, ele vai citar 9 itens sobre frutos do espírito. Olha que lindo. Mas o fruto do espírito é amor, e olha o que vem em segundo lugar: alegria. A alegria é sinal autêntico daquele que é batizado no Espírito Santo, aquele que está liberto verdadeiramente do poder das trevas, para a maior honra e glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Como é bom falar disso, né, irmã? Como é maravilhoso. Glória a Deus. Então,
as coisas comigo começaram um pouco cedo, né? Eu tive experiências com álcool ainda muito novinho, e aí começou a ser comum para mim beber com os amigos na escola, beber com a galera. Primeira vez que eu tomei um porre de ter que ir para o hospital e tomar glicose, eu tinha 12 anos de idade, né? Foi uma coisa bastante curiosa, porque se tornou comum para mim, se tornou normal e aceito beber com aquela idade. Eu não tinha maldade. Ali eu comecei já a fumar cigarro, né? Já entrou, o tabagismo começou a deixar seus rastros na minha vida, na minha alma. E aí, aos poucos, eu sei que esse tema é bastante delicado, né? Mas eu comecei a ouvir rock and roll, né? Comecei a ouvir, meu primeiro disco foi um vinil, né? Naquela época não existia CD, muito menos MP3, foi um vinil da banda Kiss, Creatures of the Night. Ali eu me apaixonei pelo rock and roll e comecei, com o meu irmão, a gente começou a colecionar vinis de rock. E ali a minha aventura nesse mundo começou começou a se tornar cada vez mais intensa, né? Descobri ali que eu tinha alguns dons que poderiam ser dons artísticos, né? O desejo por cantar, por tocar algum instrumento, para ter uma banda de rock. E aí, aos poucos, as coisas começaram a acontecer. A experiência com a maconha aconteceu somente aos 18 anos de idade. Mas nesse período eu já vivia depressão, episódios intensos de depressão, coisas que vinham do nada, aquela tristeza que me detonava, já comecei a sentir desejo de morte, né? Uma vez contando isso para uma pessoa que me conhecia, já há alguns anos, né? Ela falou: nossa, Danilo, mas você parecia ser tão feliz, tão normal assim, né? Eu falei: pois é, né? Mas tem coisas que só Deus sabe, né? Só Deus sabe. E mais do que as experiências com álcool e droga, o que mais me impactou, porque essas experiências com álcool e droga realmente aconteceram, o que mais impactou foi a questão da espiritualidade, né? Porque eu comecei a viver experiências préternaturais, né? Eu acho interessante a gente citar, né? O padre Forteia, num livro chamado Suma Demoníaca, ele fala sobre as realidades da existência. Ele fala que existem 3 realidades, né? A realidade sobrenatural, que é a realidade divina, fala sobre a nossa realidade aqui, perceptível aos 5 sentidos, que é a realidade natural, e naturalmente ele fala sobre a realidade préternatural, que é a realidade onde estão os anjos e demônios. E quando nós vivemos alguma experiência com anjos ou com demônios, são chamadas experiências préternaturais. E o curioso é que, para maior honra e glória de Deus, o Senhor mesmo me permitiu ter a minha primeira experiência préternatural já aos 8 anos de idade, né? Eu vi meu anjo da guarda 2 vezes. Mas como é que você sabe que era seu anjo da guarda? Pois na época eu não sabia, né? Eu achava que era um grande pássaro, ele era muito grande, voando de certa forma a uma altura baixa no quintal da minha casa. Eu vi 2 vezes num período ali, possivelmente de 2, 3 semanas de intervalo, né? E era um branco que a gente não vê aqui na terra. Era meu anjo. Futuramente, após o meu batismo, isso já foi em 95, né? Olha quanto tempo já se passou. Então, a minha primeira experiência foi com o meu anjo da guarda. A primeira vez que um demônio se materializou para mim foi uma coisa bastante curiosa, porque esses episódios, alguns, eu não vou ter tempo de narrar todos naturalmente, mas os que eu vou conseguir narrar, boa parte aconteceu em torno de 3 da manhã. E essa primeira experiência não foi diferente. Nessa madrugada em que isso ocorreu, eu não estava drogado, nós dormíamos num... Eu tenho 4 irmãs, né? A Ana, a Maria José, a Márcia, a Rosária, e nessa época elas já não moravam mais conosco, elas já haviam casado e morávamos em casa, eu, o Daniel, meu irmão caçula, meu pai e minha mãe. Portanto, só poderia ser meu irmão. Nenhum dos meus cunhados estava em casa. Aquela criatura que entrou na penumbra, assim, lembrava um pouco o meu irmão, né?
E tudo isso aconteceu em fração de segundos, né? Muito rapidamente. E nós sabemos, e eu sempre narro da mesma forma, nós sabemos que no escuro, quando nós abrimos os olhos, as pupilas se dilatam e começam a captar o que há de luz para que a gente possa identificar as figuras, né? E foi assim que aconteceu. Eu vi entrar alguém que tinha o tamanho do meu irmão, mais ou menos, o porte dele, e parou assim a uma certa distância. E aí, o que eu sempre me lembro, quando eu fecho os olhos e lembro aquela cena, ele não tinha olho, não tinha nariz, não tinha boca. Sempre me lembro daqueles bonecos que ficam, manequins de loja, né? Não tinha olho, não tinha nariz, não tinha boca. E eu sempre descrevo do mesmo jeito. Às vezes em que aconteceram esses fenômenos, ou até às vezes que demônios tomaram meu corpo, é uma sensação pior do que a síndrome de pânico que eu vivi algumas vezes, os momentos de síndrome de pânico, pior do que a depressão, as crises de depressão. Eu costumo descrever como esgoto espiritual, esgoto emocional. É um clima muito tenso, uma coisa estranha, o ar fica pesado, e nesse dia isso também aconteceu. E aí eu olhava para aquilo veio em minha direção, eu estava meio que preso na cama, de repente ele apontou o dedo para mim assim, eu estendi a mão e peguei no dedo dele, e eu senti matéria, e aí ele falou, eu quero você para mim. Essa é a última lembrança que eu tenho dessa cena, ou seja, nessa primeira experiência, eu percebi aquilo, com 3 dos sentidos, né? Eu vi, eu ouvi e eu toquei. Primeira experiência. Eu sofri durante muito tempo uma coisa que muitas pessoas conhecem como terror noturno, paralisia do sono. É aquela situação que a gente acorda preso na cama, de barriga para cima. Digo de novo, eu nunca durmo de barriga para cima, muito difícil eu dormir de barriga para cima. E aí eu acordava preso na cama, meio que afundando no colchão, sentia mãos me sufocando, eu não conseguia falar, não conseguia mexer um músculo sequer, não conseguia abrir os olhos, mal respirava, e aquela coisa em cima de mim, e na época eu não imaginava o que era, eu não sabia o que podia ser. Aquilo aconteceu muitas noites assim em sequência, eu não sei precisar a quantidade de vezes, mas eu me lembro que naquele período, eu tinha aí em torno, foi mais ou menos no mesmo período, né? Eu tinha de 20 para 21 anos, eu já estava afastado da igreja há muitos anos, né? Para maior honra e glória de Deus, eu sou filho de uma família católica, de pais vicentinos, eu me emociono. O que me salvou foram as obras quaresmais da minha família, jejum, oração, caridade. Não foram poucas as vezes que eu vi minha mãe fazendo bolo, fazendo torta para levar para os pobres, para levar para as festas da igreja, as reuniões de ata. Obrigado, mãe. Eu ia, menino pequenininho, de mãos dadas, e ela ia fazer sindicância. Quem é vicentino sabe do que eu estou falando, eu tenho certeza que foi isso que me salvou. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Minhas irmãs que ainda são vicentinas, né? A gente sabe a linda obra que Deus fez na vida desse grande santo, né? E aí eu só me lembrava de 2 orações nesse período. A partir dos 12, 13 anos, eu já não ia mais à missa todos os domingos com minha família. Minha mãe já não tinha mais autoridade sobre mim nesse ponto, nem meu pai. Eu conhecia o rock and roll e eu queria isso para a minha vida. Parei de ir para a igreja, já não praticava mais os sacramentos, e a gente sabe que entre os 7 sacramentos da igreja, tem 2 que a gente precisa repetir o máximo de vezes possível. Você precisa confessar e comungar, confessar e comungar, confessar e comungar, confessar, a vida inteira. Isso é a economia sacramental até que o Senhor volte na parousia, ou até que nós vamos ao seu encontro. Ou é o julgamento particular, ou é o julgamento universal. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar, em nome do Senhor Jesus. Acorda, desperta tu que dormes. E eu estava longe, corpo, sangue, alma e divindade ao meu dispor. Aqui no Diário de Santa Faustina, 1485, o Senhor fala para ela, né? O Senhor fala para ela. Eu vou fazer questão de ler e de abrir
abrir e ler, né? O contrário. Tem que abrir para ler, né? Não posso ler e abrir. Tem que abrir primeiro para ler. Olha aqui o que é. É um diálogo de Jesus com ela, lindíssimo. A alma, ela diz: Senhor, não sei se me perdoareis tão grande quantidade de pecados. A minha miséria enche-me de temor. E o Senhor responde: é para ti, mulher, é para ti, irmão. Acorda. Ele quer você junto dele. Ele quer você no Cristo total. Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo místico e somos nós o corpo místico. Ele quer você junto dessa realidade da comunhão dos santos. É um dos 12 artigos do credo apostólico e por isso ele está te falando: é para ti, Sônia, é para você, Sônia. Magali, é para você, Magali. Eu não sei quem é você, mas o Espírito grita teu nome. Volta, Magali. Olha aqui, a minha misericórdia é maior que as tuas misérias e as do mundo inteiro. Quem pode medir a extensão da minha bondade? Por ti desci do céu à terra. Oh, glória a Deus! Da teologia da revelação vai nos mostrar que o Senhor se revela àqueles que somos nós, presos às cadeias do templo do espaço. E ele fala para que nós, presos às cadeias do tempo e espaço, entendamos. Ele fala numa língua que nós podemos entender. Ele fala com eventos que nós podemos interpretar. É para ti, é para mim, é para todos nós. Misericórdia, é a misericórdia dele. Olha que lindo isso aqui, ó. Por ti, aqui, ó. Por ti permiti que me pregassem. Oh, Senhor, obrigado. Por ti permiti que me pregassem na cruz, por ti permiti que fosse aberto pela lança o meu sacratíssimo coração, e assim abri para ti uma fonte de misericórdia. Venha aurir graças dessa fonte com o vaso da confiança, misericórdia, assim como aquela mulher lá em João, capítulo 4, a samaritana, ela levava, não é, um recipiente, e a água que o Senhor tinha para ela, oh, glória a Deus, e é essa água que eu quero que você prove. Eu digo eu quero, porque o que a gente tem de maravilhoso, que é o amor de Deus, a gente quer para todos. Então eu quero, eu tenho o direito de falar isso, tenho obrigação de falar para ti, menino, menina, pai, mãe, avô, irmão, padre. A gente deseja isso para todos que estão na comunhão dos santos, e para aqueles que não creem na comunhão dos santos também. Nunca rejeita um coração humilhado. A tua miséria ficou submersa no abismo da minha misericórdia. Por que terias que travar comigo uma disputa sobre a tua miséria? Dá-me antes o prazer de me entregares todas as penúrias e toda a miséria, e eu te acumularei com tesouros de graças. Aí a alma diz: venceste, Senhor, com vossa bondade o meu coração de pedra. Eis que me aproximo do tribunal da vossa misericórdia com confiança e humildade. Absolvei-me vós mesmos pelas mãos do vosso representante. Gente, aqui está falando do sacramento da confissão. É o trono de misericórdia aqui na terra. Misericórdia, Senhor. E eu estava longe disso, totalmente longe. E quando aconteciam esses fenômenos, né, a gente conhece como terror noturno, eu me lembrava de 2 orações, porque tudo eu tinha esquecido. Eu começava a rezar uma Ave Maria, que misturava com o Pai Nosso, que misturava com a Ave Maria, que o Pai Nosso, aquela confusão na minha mente. De repente eu completava uma Ave Maria e lutava para outro Pai Nosso, para outra Ave Maria, outro Pai Nosso. Segunda Ave Maria, eu lutava em oração, porque eu não podia falar, não podia mexer. Alguém me prendia, ou alguns seres, não sei quantos eram. E aí quando eu completava a terceira Ave Maria, eu era liberto. Acordava chorando. Eu já tinha uma Bíblia, minha primeira Bíblia, a Ave Maria, eu ganhei em 6 de maio de 1990. Minha irmã me deu, minha irmã madrinha Ana Maria me deu. Minha mãe escreveu um monte de coisa e ela falou assim: leia todos os dias. E ela se preocupava em mandar para mim um calendário litúrgico sempre que se renovava. Né, era periódico, era um azul, um vermelhinho assim da Paulus, ela me mandava pelo correio, e eu lia a Bíblia todos os dias. Eu lia a Bíblia todos os dias, eu fazia tudo errado. Eu frequentava falsas doutrinas, eu ia em religiões pagãs, eu fazia culto aos demônios, eu usava maconha, cocaína, bebia, fazia tudo errado, sexo pervertido. Mas eu lia a Bíblia todos os dias. Isso foi me cristificando, foi me fortalecendo aos poucos, e o Senhor agia com a misericórdia.
Na terceira Ave Maria eu era livre. Uma das vezes aconteceu isso e eu consegui, não sei como, me libertar aqui a cabeça assim. Eu fiz assim, olhei, tinha alguém, a cama estava afundada, eu não via quem era. Numa outra vez eu vivi essa mesma situação, eu acordei preso da cintura para baixo. Eu localizei, tinha alguma coisa fungando na minha barriga e eu percebi que tinha uma criatura em cima de mim. E daquela vez o Senhor permitiu que eu ficasse preso apenas da cintura para cima. Aquilo nunca tinha acontecido. De repente, com a mão direita eu fiz assim para identificar o que era aquilo em cima de mim. E aí eu percebi, era uma cabeça, parece, eu não vi, eu toquei apenas, só foi um sentido, o tato. De repente eu toquei umas orelhas grandes assim, e o pelo era ralinho assim, como se fosse rato ou morcego, eu sempre lembro dessa forma, e pulsava, aquele troço estava vivo. De repente, com a mão direita eu fiz assim para expulsar, arranhou a minha mão, o dente o dente arranhou, eu fiquei com um arranhão aqui, ó. Não tenho cicatriz, foi superficial, mas aquilo ficou aquele sanguinho assim, aí fez uma casquinha, secou, sumiu. Essa vez foi a segunda experiência de materialização, só que dessa vez eu toquei e arranhou minha mão. Uma outra vez, é que assim, a linha do tempo não dá tempo, não vai dar para... São tantas as experiências que eu vivi, o Senhor permitiu. Há 2 meses atrás, vivi uma luta intensa da mesma forma. Você pode achar que eu sou louco. Você, brother, está achando que eu sou louco? Eu sou louco de amor por Jesus Cristo. Amém? Eu sou completamente chapado do Espírito Santo. E eu sei as experiências que eu vivi. Amém? Eu sei o que eu vivi. Uma das vezes aconteceu, agora eu vou adiantar no tempo, foi depois do meu batismo no Espírito Santo. O Eterno, a minha banda, já tinha lançado o primeiro disco, chamava Shema Israel. Nós tínhamos lançado o primeiro disco, 1 ano de lançamento desse disco. Eu acordo de madrugada do mesmo jeito, só que diferente. Eu já orava em línguas. Quando eu acordei, irmã, orando em línguas, eu vi o demônio, olha que coisa misteriosa. O demônio veio no formato de um monge. Mas eu sabia que não era um monge, eu tinha discernimento já, não era aquele monge. E aquele monge era um monge que eu conhecia. Era um monge da nossa congregação lá, do Mosteiro da Esperança. Ele veio para me enganar, era um menino que havia feito vocacionado, já estava usando o hábito, e ele tinha tido um passado semelhante ao meu, né, no rock and roll. Ele tinha tatuagens de bandas de rock, ele ouvia os sons que eu ouvia, e o demônio veio no formato dele. Eu sabia que não era ele, era 3 horas da manhã, eu preso na cama, olhando aquilo. De repente ele entra no quarto, ele senta com as pernas cruzadas. Quando ele senta com as pernas cruzadas, ele se revela. Não era um monge, ele se transforma num demônio. Da cintura para baixo era um bicho, da cintura para cima era outro. Eu me recordo a semelhança com Bafomete. Está amarrado em nome de Jesus. E ele com um machado na mão, olhando para mim. E eu preso na cama, ele falou assim: escuta aqui, cabeludo, quem você acha que é? Para sair por aí cantando um rock para todo mundo e dizendo que Jesus é o Senhor. Ele falou assim: eu vou acabar com a tua vida. Quando ele falou eu vou acabar com a tua vida, irmão, eu já estava orando em línguas, né? Já lá no coração orando em línguas, eu juntei toda a força que eu tinha, toda a parresia lá, eu falei assim: desce em nome de Jesus, sai daqui, volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, irmão. Explodiu, pá, e ele desapareceu. Eu levantei, porque é muita dor no corpo, né? Parece que um caminhão passou em cima da gente, é uma luta muito intensa. Fiz a mesma coisa que das outras vezes, tomei água, fui ao banheiro, aquele cansaço, dormi abraçado com a Bíblia. Dia seguinte tocou a campainha, era o meu aluno de bateria, um grande amigo. E aí ele chegou, eu fui abrir a porta não abria. Era o quarto, aí tinha uma escada que dava para a rua. E ele estava ali esperando, tinha aquela janelinha da porta. Eu abri a janelinha e falei assim: irmão, não está abrindo a porta. A porta não está abrindo, espera aí que eu não estou entendendo, né? Aí eu, nossa, o que está acontecendo? Eu verifiquei o pega-ladrão, verifiquei a chave, fazia assim, não abria. E eu não estava entendendo. De repente eu olho para o chão, tinha uma placa de cimento desse tamanho assim. E essa placa de cimento tinha mais ou menos uns 1,5 centímetro, 2 de espessura. E ela era meio redonda e estava trincada, cheio de poeira em volta, assim, sabe, irmã? E eu falei: nossa, mas de onde veio isso, né? Mas tudo bem, já que eu achei, deixa eu abrir a porta para dar minha aulinha de bateria. Aí eu limpei ali, subimos na sala de ensaio que o Eterna tinha na época, naquele apartamento. Era uma sobreloja, ficava em cima de uma floricultura.
Aí eu sempre rezava antes da aula, a gente rezou, fez a aula, e esse aluno, ele sempre via com pão para a gente tomar café, e eu deixava uma janela de aulas para a gente tomar café junto, partilhando, é um amigo até hoje. E aí naquele dia, quando a gente estava tomando café, eu falei, irmão, me dá um minutinho que eu vou ver lá que cimento é aquele. Aí eu voltei lá, aproveitei, dei mais uma limpadinha. Aí, irmão, não sei porquê, eu olhei para o teto. Eu olhei e tinha um buraco. No teto, o reboco, redondo assim, ó. Caiu o reboco ali no chão e se espatifou. Aí eu fui entender o que aconteceu. O meu quarto ficava exatamente em cima daquele vão. Exatamente. E era um pé direito, assim, sei lá, devia ter uns 4 metros, 5 metros de altura o pé direito. Aí eu fui entender a possibilidade né? A gente sempre trabalha com possibilidade, né? Eu fui entender a possibilidade na hora que eu falei, desce em nome de Jesus, o Senhor permitiu que ele vazasse a laje, né? Laje, é lagem ou laje? Laje, sem M, né? Ele vazou a laje e ele carregou o reboco consigo. E a explosão que eu ouvi foi justamente aquele reboco que bateu ali no chão e fez aquele barulhão, né? Ou seja, eu não tenho como explicar de outra forma. O padre Oscar, um grande amigo lá na Gospel Família, quando ele me chama para dar o testemunho, Danilo, não esquece daquela parte daquele diabão lá, que quebrou o reboco lá. Ele fala, eu amo muito o padre Oscar, um santo de Deus. Misericórdia, isso aconteceu, ou seja, dessa vez Deus permitiu. Gente, foram tantas as coisas. E tipo assim, o nosso tempo está meio que se esgotando. Amanhã a gente vai continuar, né, irmão? Mesmo horário, às 19? Será às 19? Então, eu quero falar aqui uma coisa. Primeiro, em relação ao catecismo da Igreja Católica, que nos ensina sobre os 10 mandamentos, no parágrafo 2067. Tipo assim, eu estava distante de Deus e como se não bastasse droga, álcool e sexo pervertido e tudo que eu estava fazendo errado, eu ainda comecei a frequentar religiões pagãs. Lugares onde pessoas, né, a gente pode chamar de como se fossem sacerdotes, né, recebiam demônios, operavam magia, operavam feitiço, me ensinaram aquilo, eu comecei a crer naquilo como religião, comecei a ler sobre aquilo, comecei a frequentar aqueles lugares, e aí o padre Gabriele Amorti, num dos seus livros, ensina para nós que o demônio entra na vida de uma pessoa quando nós frequentamos, um dos meios da entrada dele na vida de uma pessoa, é quando essa pessoa frequenta os lugares onde ele reina. Ou seja, eu estava frequentando o reino de Satanás. E aí ele vai querer a minha casa também, ele quer tudo. Ele quer sua vida, ele quer sua família, ele quer seus bens, ele quer seus dons, tudo para ele. Porque ele não teve e não terá a visão beatífica. E ele quer impedir você de viver a mesma realidade. Então o catecismo vai falar dos 10 mandamentos, aqui eu acho importante a gente lembrar disso. Parágrafo 2067. Os 10 mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os 3 primeiros se referem mais ao amor de Deus e os outros 7 ao amor do próximo. E Santo Agostinho diz assim: como a caridade abrange 2 preceitos com os quais o Senhor relaciona toda a lei e os profetas, assim os próprios 10 preceitos estão divididos em 2 tábuas. 3 foram escritos numa tábua e 7 na outra. E a gente sabe, a primeira tábua com 3 é referente à pessoa de Deus. É a pessoa de Deus, o nome de Deus e o dia de Deus. É assim. Os 7 outros mandamentos são relativos ao próximo. E o próximo, né? Esse amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O primeiro, isso aqui é para gente que não está obedecendo os pais, não está honrando o nome da família, nem na fé, nem nos compromissos sociais, nem na igreja, honrar pai e mãe. Veja só, e nós sabemos que os mandamentos, eles têm uma ordem de importância. O primeiro é mais importante que o segundo, que é mais importante que o terceiro, que é mais importante que o quarto, que é mais importante que o quinto, que é mais importante que o sexto, que é mais importante que o sétimo, que é mais importante que o oitavo, mais importante que o nono, mais importante que o 10º. E o quarto é o primeiro em relação ao próximo. Olha o quanto é importante ouvir pai e mãe. E porque eu não ouvi meus pais, eu não ouvi minha família, Deus permitiu que eu visse a realidade do inferno.
ele é tão importante que ele está antes de não matar, ou seja, a gente tem que honrar aqueles que com Deus nos dão vida. Isso é mais importante e prova que o nosso Deus é o Deus da vida. Oh, aleluia, estamos na quaresma, desculpa. E aí, olha só, aí o que a gente entende por isso? Eu estava longe dessa realidade. E aí vai falar no 2069 sobre a unidade do decálogo. O decálogo forma um todo inseparável. Cada palavra remete a cada uma das outras e a todas. Elas se condicionam reciprocamente. No livro Castelo Interior, lá no início, Santa Teresa ensina que as boas obras praticadas em pecado mortal não agradam a Deus, porque aquele que está em pecado mortal está para agradar o inimigo de Deus. E eu achava que ser uma pessoa do bem era bom, estava beleza, estava de boa, fumava meu baseadinho, estava beleza. Não, para, tudo errado. Tudo errado. E aí eu fui entender, né? Amanhã a gente vai continuar, mas eu quero fazer um comentário aqui, rapidamente, que está no livro Compêndio de Teologia Ascética e Mística, Tanqueray, para quem quer conhecer, está aqui, ó. E ele fala, o que eu vou falar aqui... Olha, eu saio do microfone, né? Eu esqueço que a galera está pela internet. Fico assim, tal. Ele está falando dos remédios, né? Em relação à possessão diabólica. Eu não vivi, para maior honra e glória de Deus, possessão. Eu vivi alguns outros fenômenos, né? Extraordinários, porque a gente tem a ação ordinária que todos vivem, que é a tentação. E a ação, os fenômenos extraordinários, ou seja, as ações extraordinárias dos demônios, são algumas, não vai dar tempo para falar aqui agora, mas eu vivi algumas dessas, não a possessão, mas eu quero mostrar para vocês o que nos ensina Tanqueray sobre a pior delas, que é a possessão. Olha o remédio, e se é assim para aqueles que têm problemas de possessão, imagina para os outros que têm problemas relativamente menores. E eu lembro do Padre Rufus, naquele Misericórdia Brasil, ele falando do poder que tem a confissão. E a gente sabe, quando a gente vai ler sobre exorcismo, a importância desse sacramento, que entre os 7 é um dos 2, que é sacramento de cura. Quando a gente, o Senhor está fazendo um apelo à adesão sacramental, e de forma específica, tem alguém que há 35 anos não vai no confessionário, você está esperando o quê? Misericórdia! Olha só, está no parágrafo 1544, ele fala assim, remédios gerais, ele dá um remédio para possessão. Deverão ser empregados todos os recomendados quando falamos das tentações diabólicas. Você vê? Ele recomenda o mesmo que recomenda para as tentações, né? Agora, item A, um dos mais eficazes remédios é a purificação da alma por meio de uma boa confissão. Oh, glória a Deus! Eu estava assistindo uma aula do nosso amado Padre Douglas Pinheiro, estava falando com o irmão, né? É um curso fantástico, chama Mapa da Liturgia. E a última aula que eu assisti ontem, ele falava que as pessoas, você vê um trabalho feito na esquina, vê um trabalho feito na porta, a pessoa se borra de medo, mas ela não entendeu ainda, como diz São Leonardo de Porto Maurício naquele livro, o Tesouro Oculto, né, as Excelências da Santa Missa, o poder que há na Eucaristia, né? E a gente sabe que quando a gente vai à missa, é a mesma coisa assim, nossa, como eu queria estar diante do Calvário, né? Diante da cruz. Você queria? Vai à missa, criatura, vai lá. E isso é muito mais poderoso do que uma possessão diabólica. E olha o que diz aqui, um dos mais eficazes remédios é a purificação da alma por meio de uma boa confissão, principalmente de uma confissão geral. Irmão, você que está há 35 anos, procure ontem, desculpa falar assim, mas há uma urgência, o diabo vai cobrar a tua alma e você vai, olha, quem sou eu para falar isso? Misericórdia, né? Misericórdia, você precisa buscar a confissão geral,
Pois, humilhando-se e santificando-se, colocamos em fuga, olha como isso é poderoso, colocamos em fuga o espírito soberbo e impuro. O ritual, está falando do ritual do exorcismo, o ritual aconselha acrescentar, olha isso aqui como é poderoso, ouve, guarda, depois você volta ao vídeo, anota, procura o livro para você estudar melhor. O ritual aconselha acrescentar ao sacramento da penitência, a confissão, acrescentar jejum, oração e a sagrada comunhão. É muito mais poderoso do que qualquer trabalho que façam para você. O nosso Deus. E aí eu quero tentar encerrar com uma experiência que eu vivi. Olha só, uma vez um demônio me tomou e uma vizinha chamou um sacerdote dessas religiões. Desculpa falar. Um feiticeiro. Chamou um feiticeiro para me libertar. Ele chegou, quando ele chegou, ele fez os gestos para receber aquele que me consagraria poucos instantes depois. Ele chegou, quando ele chegou, ele apontou para mim e falou assim, ó, desce. O que estava em mim era mais fraco que o que estava nele. Na hora eu fui liberto, caí chorando, uma baita amargura. Ele chegou, começou a me ensinar umas coisas, e aí ele falou assim, eu vou contar para você como é a hierarquia do inferno. E ele falou assim, aí ele pegou um giz que estava na sala da casa que eu morava, eu não me lembro onde ele achou isso, e ele começou assim, ó, aqui embaixo está o demônio tal, ele se chama tal e faz coisa tal. Acima dele ele foi descrevendo o nome, né, a hierarquia, a função de cada um, aí depois de subir alguns postos, ele falou assim, aqui estou eu, meu nome é, está amarrado em nome de Jesus, não vou repetir o nome dele. E eu sou responsável por X coisas. Ele subiu mais um pouco, chegou lá no alto. Escuta aqui, foi um demônio, através daquele feiticeiro que falou isso para mim. Lá no alto ele falou assim, ó, e aqui está ele, o mestre supremo. Aqui está Lúcifer. Diante dele, está amarrado em nome de Jesus, foi ele que falou isso, né? Foi ele que falou isso. Ele falou assim, aqui está ele, todos nós demônios, e ele disse, nos dobramos diante dele. Agora, irmão, olha o que ele falou. Porém, todos nós, e inclusive ele, se dobram diante daquele que está no céu. Oh, glória a Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém! E você em casa aplaude o Senhor Jesus com alegria. Oh, glória a Deus! Amém, Jesus. Gente, que pregação, que maravilha.